Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome completo, por favor? Juliana de Melo Canute. A senhora é brasileira. Seu estado civil? Brasileira, divorciada. Divorciada. A sua profissão? Eu sou formada em engenharia. O seu endereço completo, por favor? Avenida dos Metalúrgicos, número 7, quadra 4, Residencial Canaã New. A senhora reside nesse imóvel há quanto tempo? Desde 2011. Como é que a senhora passou a morar lá nesse imóvel? Eu, com meu ex-marido, a gente comprou o imóvel. O seu ex-marido é Não. parente? É parente dele? Ah, sim, é o filho do seu José de Jesus. A senhora então é nora do seu José? Sim, A senhora sabe que o divórcio não quebra esse vínculo, né? sim. Pois bem. E vocês passaram a morar lá como? Em que circunstâncias? A senhora pode me contar? Meu ex-marido concursou, a gente morava de aluguel, por sinal também numa casa do tio dele. E aí, com as circunstâncias melhorando, a gente resolveu comprar um imóvel. E a senhora comprou esse imóvel de quem? Do seu Antônio. E como é que foi feito o pagamento desse imóvel? O pagamento foi feito da seguinte forma. Meu ex-marido não queria fazer um financiamento imobiliário, porque é muitos juros, muitos anos, 30 anos, os financiamentos da Caixa. E aí ele já tinha uma linha de crédito liberada de 30 mil no Banco do Brasil, por ser servidor público. E aí a gente tirou os 30 mil. O pai dele pediu para a avó do Arlindo, no caso a mãe dele, tirar também um financiamento de 20, e o pai dele deu uma ajuda de 10 mil. Então, foi 60 mil? 60 mil. Não foi 32 mil? Não. Por que está na... Porque o pai dele, ele é cunhado do corretor e também Quem que é cunhado do corretor para isso? seu José de Jesus. É cunhado... Da pessoa que foi o corretor na época. E o corretor é tio do seu ex-marido? Sim, tio e padrinho do Tio meu e ex-marido. Sim. Então, tá. Então, só para saber disso. Aí o padrinho do seu marido é que foi o corretor? Sim. Tá. Aí, e como o antigo dono da casa era amigo do seu José de Jesus, Antigo dono era o amigo antigo, dele? sim. Sim. Eles que fecharam a negociação. Sim. Aí, como foi que o senhor me perguntou? Desculpa. Ah, porque ficou 32 mil, sim. Aí o corretor avisou para ele que o seguinte, como na escritura estava 32 mil e todos os impostos de venda da casa incidem no valor dessa escritura, eles preferiram manter o valor para pagar impostos pequenos na hora da compra. Entendi. Então o valor da casa foi 60 mil? 60 mil. Tá. E aí vocês passaram a morar... Na verdade, não foi uma cessão dele. Ele não cedeu a casa para vocês. Não, a casa era nossa. Ele cedeu dinheiro. Ele queria ajudar o filho dele, que estava começando a vida. Ele tinha 10 mil disponível e pegou um empréstimo com a mãe dele para nos ajudar. Esse dinheiro foi pago para ele de volta? Não, porque nunca foi cobrado. Foi um dinheiro dado. Não tinha um prazo. Ah, você tem que me pagar isso dia X. Foi dado. Era um pai ajudando um filho. Entendi. E quando que começou esse conflito entre vocês? Com a separação. Ela se deu quanto? Em 2016, novembro. Novembro de 2016. Sim. O seu ex-marido saiu de casa? Saiu de casa. Saiu de casa, né? E aí ele pediu que a senhora permanecesse na casa, solicitou a casa de volta, como é que foi? Não. Eu fiquei na casa porque a casa é minha. Eu sei, mas ele chegou a pedir de volta? Não. Ele, um momento que teve uma raiva por causa de uma mentira que meu ex-marido inventou, dizendo que eu tinha proibido meu filho de ir para a casa deles, que ele voltou a morar para a casa dos pais. Ele foi lá e tentou invadir a casa porque ele estava transtornado. Aí foi o que eu tive que fazer um BO, que ele estava no portão me ameaçando, dizendo que ia derrubar o portão, que ia me tirar da casa a todo custo. E toda aquela cena. Entendi. O seu marido alguma vez pagou aluguel para ele? Não. Esses recibos que estão aqui? Tudo falso. Essa proposta, a senhora trocou com seu esposo, ex-marido, perdão, a senhora trocou com seu ex-marido mensagens que estão até nos autos. Essas mensagens vocês já fizeram um acordo. Sim. Esse acordo seria vender a casa, pagar, né, o autor, aquilo que é parte dele, dividir
entre vocês Sim. o saldo. E esse acordo não foi à frente por quê? A senhora, inclusive, procurou o corretor, a senhora... Eu achei o comprador, fiz tudo. Não foi à frente porque isso foi uma iniciativa do meu ex-marido sem o próprio pai saber. Porque ele também virou um refém do pai. Porque como a casa está no nome do seu Jesus, nós nos tornamos refém dele. Porque o certo seria a casa metade para o Arlindo, metade para a Juliana. Porque nós constituímos ele já em união estável. A gente já morava há anos juntos. A gente começou o relacionamento em 2007. A gente... Quantos filhos? Só tem um filho. E qual a idade dele? 6. Ele já nasceu na casa, já mora lá desde sempre. E aí, como a solução para a gente resolver o divórcio, porque se eu perceber, ele saiu de casa em 2016. A gente assinou o divórcio semana passada. Porque sempre ficava nessa pendência da casa. Porque ele como é que foi resolvida essa questão da casa lá na vara de família? Eles não quiseram entrar em discussão porque não estava nem no meu nome nem no do Arlindo. Ele disse que teria que ser movido uma outra ação, né, civil, para fazer a partilha do bem. Entendi. Eu não consegui colocar nada lá, fiquei até bem preocupada. Entendi. Então, relação de contrato nunca houve? Não. Tá. E há essa discussão a respeito de quem é a casa, a parte da casa, enfim. Sim. A senhora reconhece que ele pagou 30 mil? Reconheço. Reconhece. Né? E essa pretensão de vender a casa ainda existe, se ele concordasse? Sim. Eu quero solucionar, porque eu não aguento mais essa situação. E ainda mais que estava atrelada com o meu divórcio. Só que, graças a Deus, ele... Graças a Deus não, né? Ele tentou uma manobra de novo lá embaixo, na vara da família, e só resultou no divórcio. Entendi. E houve uma revolta por conta do pagamento de ação de alimentos? Sim. Quanto é que paga de alimentos? 3 mil reais. Mas é porque também ele tem um salário de 16 mil reais. Eu recebo porcentagem. Eu recebo 30%. Porque como na época eu era uma doula e não tinha trabalho, o nosso acordo é que eu iria ficar em casa trabalhando e cuidando da criança. E aí quando ele arrumou um amante, saiu de casa, ficou louco, chegou a negar alimento, destrambelhou-se. E aí eu tive que recorrer a vara da família, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Só não passei fome por causa da minha família. Entendi. Doutor, a locação que nós estamos tratando. Só em relação à aquisição da casa. Uma única pergunta que ela não respondeu do que ela falou. Senhora Juliana, bom dia. Como foi feita o encontro? Como você achou essa casa? Foi você? Foi o seu marido? Como é que você chegou até essa casa para que depois você escolhesse? Eu e o Arlindo, a gente estava procurando um apartamento para comprar. E seu Jesus queria que a gente residisse próximo à residência dele, porque ele morava de aluguel lá perto e já estava com pretensões de comprar uma casa no mesmo bairro, e ele queria que a gente ficasse lá. E aí o amigo dele também estava se divorciando, e aí ele soube que estava vendendo uma casa, 60 mil, estava barata, era amigo dele, e aí eles fecharam acordo, que por sinal também teve eles enrolaram a antiga dona da casa. Porque para mim a casa foi 60 mil, mas para a antiga dona a casa foi 50 mil. Porque 10 mil que ele tinha, ele pagou por fora. Ainda tem vestígios passados de enroladas. É tradição. Senhora Juliana, o pagamento ele foi feito como? Esse valor? Eu e o Arlindo, a gente tirou um empréstimo, um financiamento no Banco do Brasil de 30 mil reais, que também está anexado no processo. Dona Lourdinha... Desculpa. Mas assim, como foi feito esse repasse ao ex-proprietário da... Eu não me recordo. Em 2011, eu realmente não me recordo. Eu sei que o dinheiro foi tirado de um empréstimo. Tanto eu, como Dona Lourdinha, como servidora, tiramos empréstimos no Banco do Brasil. A mãe do São José de Jesus. Agora, se foi pago em cheque, em transferência, eu realmente não me recordo. Até porque no dia mesmo do cartório só estava seu José, seu Antônio e seu Jorge resolvendo, porque o Arlindo era militar e não tinha tempo de sair de quartel. Durante esse período, antes da separação, o seu José de Jesus ele tinha acesso livre, mesmo sem autorização de vocês, acesso à casa para poder fazer algum tipo de manutenção, serviço, acesso com controle remoto, algo chave da casa? Ele tinha acesso porque o meu ex-marido, nessa época, ele estava ainda no curso de CFO. E aquela residência que eu resido é muito perigoso. E o meu sogro, na época, sempre me ajudou muito.
ele tinha chaves para caso eu precisasse, ele ir lá. A gente tinha cachorro, tinha casa a gente viajar, ele ia lá alimentar o cachorro. Relação normal de sogro, sogra, ou de sogro, nora. Sem mais, excelência.